em 1 Reis 17, a partir do verso 1. Diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amém? Aqui nós entendemos um pouco da história de Elias. Elias foi um grande homem de Deus. Nós vimos aqui que Elias orou e caiu fogo dos céus. Na época de Elias, ele era profeta na época do reino de Acabe. A Bíblia diz que Acabe foi um dos piores governantes que Israel já teve. Um dos mais cruéis. E todas as coisas que ele fazia para afrontar a Deus. Ele fazia para que fosse chegado ao Senhor, que o Senhor desgostasse daquilo. Acabe se casou com Jezabel. E Jezabel era uma mulher que mandou matar vários dos profetas do Senhor. Mas Jezabel, ela adorava ao Deus Baal. Ela adorava a Deus Baal. E é interessante que o Deus Baal era o Deus das chuvas. Era o Deus que mandava chuva. Aquele povo acreditava que aquele Deus mandava chuva para aquele povo. O Deus Baal também, nos lugares onde era adorado, nos templos dele, eram lugares onde eram consagrados crianças. Era o lugar onde a perversão era feita de forma para este Deus ser adorado. Então Jezabel era conhecida como uma mulher cruel, uma mulher manipuladora e que manipulava e ela incentivava o seu marido a confrontar cada vez mais a Deus. Então aqui um pouco antes, nós voltarmos para ler um pouco antes, nós vemos que Jezabel mandou matar quase todos os profetas do Senhor daquele tempo, restando apenas Elias. E naquele tempo, quando Jezabel mandou matar esses profetas, mesmo aqui algo interessante que Deus levantou na minha mente agora. Mesmo quando o inimigo levanta para matar todos os cristãos, Deus levanta pessoas para salvar ainda. Porque Deus levanta no meio do reino de Acabe, ele levanta um dos seus mordomos para salvar mais de 100 profetas. Então ali Jezabel tenta matar todos e era cruel. Só que Elias era profeta do Senhor. E Elias orava ao Senhor e buscava ao Senhor. Elias orou e caiu dos céus fogo. Nós lemos aqui a parte onde ele vai orar, ele manda derramar. Eles consagram um altar, eles fazem um altar. E ali os profetas de Baal começam a orar. E começam a buscar e a clamar para o Deus dele vier e queimar aquele altar. Só que o Deus Baal não veio. E é interessante que ali Elias confronta esses profetas. Cadê o seu Deus? Clame mais alto, porque porventura ele deve estar dormindo. Clame mais alto, porque ele deve estar ocupado. Então cadê o seu Deus? Elias diz: não haverá chuva. E não houve chuva. E esses profetas clamavam ao Deus dele, que era, segundo eles, o Deus da chuva. E por 3 anos não houve chuva naquele lugar. Então Elias vai orar ao mesmo lugar. No mesmo altar, Elias consagra o seu cordeiro. E Elias manda que derrame água. E ele não manda que derrame água uma vez. Ele manda que derrame água várias vezes. 4 vezes ao todo. E aquele lugar está encharcado. Então não era um lugar seco. Era um lugar encharcado. Tenta imaginar na sua mente um lugar com muita água. Só que quando Elias ora, cai fogo dos céus e tudo é consumado. Então entenda quão grande era esse profeta. Quão grande era este homem do Senhor. O homem que orava e caía fogo dos céus. O homem que condenava o pecado.
O homem que ouvia a voz de Deus de forma simples e fácil. Só que esse mesmo homem, ao chegar a ele a ameaça de Jezabel, ele pede ao Senhor a morte. Este mesmo homem, com medo de uma mulher, ele corre e se esconde numa caverna. E aí a gente pensa, mas não era falta de Deus, porque ele tinha um contato direto com o Senhor. O que aconteceu com Elias? Aconteceu com Elias o que acontece com muitos de nós. Elias chegou à exaustão. Elias estava cansado e sobrecarregado. Elias teve o que hoje nós conhecemos como burnout, que é o excesso de trabalho. Muitas pessoas que trabalham muito chegam à exaustão do trabalho e chegam a este lugar. Então Elias estava cansado, e isso nós vemos em vários homens da Bíblia. Nós vemos isso com Jó. Quando ele está raspando as suas feridas, ele maldiz o dia que nasceu. Ele diz: maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que eu estive no ventre da minha mãe. Antes fosse que eu morresse. Porque a luta era tão grande que ele implorou pela morte. Elias estava exausto. Porque em todo tempo ele estava lutando, em todo tempo ele estava brigando. Ele não estava com medo de Jezabel, ele estava cansado. Só que mesmo quando Elias estava cansado, Deus ainda esteve com ele. É dito que quando ele vai para o monte, pede a morte, ele é sustentado ali pelo Senhor. O Senhor manda um anjo para que o anjo leve alimento para ele. Hoje nós temos, infelizmente, muitas doenças mentais. Essas doenças, elas sempre existiram, na verdade. Só que hoje existe um refletor sobre elas. Nós as conhecemos mais fácil, né, pela quantidade de mídias sociais, pela quantidade de informações, acesso a essas informações, nós as conhecemos com mais facilidade. Nós temos o burnout, que é o excesso de trabalho, que é o cansaço extremo, o esgotamento mental e físico. Nós temos a depressão, que é o excesso de passado. Quando nós carregamos em nossas costas aquilo que nos feriu lá atrás. Quando nós não conseguimos deixar para trás as mágoas que nós sofremos. Quando o peso que carregamos pelo passado, nós não conseguimos deixá-lo de lado. E nós temos também a ansiedade, que é o excesso de futuro. Quando nós não conseguimos dormir porque estamos pensando no amanhã. Quando nós não conseguimos dormir porque estamos preocupados se teremos o sustento. Estamos preocupados se teremos o trabalho. Estamos preocupados com o que virá amanhã. Só que a Bíblia diz que não adianta você se preocupar. Porque você se preocupar não aumentará nem um dia sequer da sua vida. E Cristo levou na cruz todas as nossas dores. E Ele levou na cruz todos os nossos fardos. Então é necessário que a Ele entregamos todas essas dores, todos esses fardos. Só que não é fácil. Não é fácil desapegar da dor que conhecemos. Há um tempo atrás, eu acho que no início desse ano, mais ou menos, eu tive um problema muito grande na minha casa. E eu me lembro que um dia eu levantei, um domingo, eu fui para a igreja com o Miguel. E eu cheguei no culto na igreja e foi um dia tão difícil que eu não consegui ficar no culto. Eu levantei e saí e fui para minha casa. Antes do culto começar, eu fui embora. Cheguei em casa, eu tenho um lugar onde eu oro. Eu entrei no quarto, fechei a porta e fiquei deitado no chão chorando por 1 hora. Sem conseguir mover. Eu só fiquei ali por 1 hora. E foi difícil. Porque assim como Elias, era uma época que eu buscava muito ao Senhor. Mas, queridos, a depressão, a ansiedade, o burnout, a dificuldade, ela vem. Porque nós somos seres humanos.
Nós sentimos dores, angústias e desesperos. Só que Cristo, mesmo quando eu estava ali prostrada aos prantos, o Senhor estava comigo. E assim Ele está com todos nós. A todo tempo, a cada lágrima derramada, a Bíblia diz que o Senhor colhe cada lágrima que nós derramamos. Então Cristo está conosco a cada momento. Não importa a dor que você sofra. Quando nós estamos na angústia, quando nós estamos no sofrimento, nós não conseguimos ver para além daquele sofrimento. Nós só conseguimos enxergar aquilo e aquela dor. E nós só conseguimos ver aquele sofrimento e achamos que aquilo não passará. Só que passa. A Bíblia diz que tudo passará. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então passará. Só que na luta nós não conseguimos enxergar que isso passará. E nós não conseguimos entregar essa dor ao Senhor. Quantas vezes na angústia nós pedimos, Senhor, talvez me leve, talvez seja mais fácil. No desespero nós pensamos, por que eu estou servindo? Por que eu vou à igreja? Se está tão difícil. Talvez antes era mais fácil. Mas não é. É só o seu desespero falando. Mas assim como Elias, o Senhor o sustentou e o Senhor o deu um caminho. Quando Elias estava ali naquela caverna, o Senhor vem a ele e diz, Elias, o que fazes aqui? E ele reclama, e é uma reclamação verídica, realmente. Ele trabalhava sozinho, não tinha mais profetas. Ele estava cansado e exausto. O cansaço dele era legítimo, mas ele tinha um trabalho. O Senhor ouve a reclamação de Elias e diz a ele, saia e cumpre o que eu tenho para fazer. E assim Elias faz, ele levanta e vai. E ele cumpre com o Senhor diz. E quando ele cumpre com tudo que o Senhor manda ele cumprir, Elias sobe aos céus com uma carruagem de fogo. Elias sobe com uma carruagem de fogo. Veja, uma mulher disse a Elias, antes que o dia amanheça, se eu não me engano, assim como que fizestes com os outros profetas, eu farei com você. Eu te matarei. Só que o Deus que Elias serve é tão grande que Elias nem a morte enfrentou. Então quem é Jezabel perto do Deus que Elias serve? Elias subiu aos céus com uma carruagem de fogo. Então entenda, a sua dor, o que você passa hoje, não é nada perto do poder do Deus que você serve. Só que é necessário continuar a caminhada. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, joelhos dobrados e oração sem cessar. Porque quem sustenta é Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas quem sustenta é Deus. Quem guarda é Deus. Quem livra é Deus. Então é necessário entregar a Ele o fardo que carregamos. É necessário entregar a Ele a dor que carregamos. Feche os seus olhos onde você está. Nós vamos fazer um ato profético nesta noite. Feche os seus olhos. Coloque as mãos no seu coração. Venha à sua mente as dores que você carregou. Lembre agora na sua mente. Lembre do seu passado. As pessoas que te maldizeram. As pessoas que te magoaram. Lembre dessa dor que você carrega. Sinta. Sinta essa dor agora. Lembre a pessoa que te magoou. Talvez o seu pai, a sua mãe, um irmão, uma irmã, alguém da sua família, que abriu uma ferida tão grande no seu coração. Uma ferida que você traz até hoje. Talvez um amigo que te traiu.
uma traição que você não conseguiu perdoar até hoje. Lembra dessa dor. Lembra dessa pessoa. E nesse momento você vai pedir a Cristo que te ajude a perdoá-la. Com a sua boca diga: perdão. Eu te perdoo. Venha liberar este perdão sobre esta vida. Que essa pessoa que te magoou, que essa pessoa seja liberta. E que o seu coração hoje será liberto. Continue pensando, continue voltado aos pensamentos de Cristo. Lembre dos momentos que você esteve só. Lembre dos momentos da angústia, do desespero. Lembre das lágrimas que você derramou. A dor da solidão. Oh. Cristo estava lá. Ele sempre esteve lá, lembre-se. Ele sempre está lá do seu lado. Você nunca esteve só e você nunca estará só. Sinta o Senhor agora. A preocupação que você tem do futuro. A angústia que você tem do futuro de achar que as coisas não acontecerão. De achar que as coisas não fluirão. Pense nessa angústia como se ela fosse um fardo. E deposite neste fardo essa angústia. Coloque nesse fardo os seus medos. Coloque nesse fardo aquilo que te está tirando as suas noites de sono. Coloque neste fardo. Cristo está aqui hoje. Cristo te convida a entregar a Ele este fardo. Entregue a Deus agora este fardo. Entregue a Ele a sua dor. Entregue a Ele a sua angústia. Entregue a Ele o seu desespero. Entregue ao Senhor agora neste instante. Ainda com a mão no seu coração, sinta o fluir de Cristo. Sinta o Senhor Jesus está em você. Sinta o esvaziar do desespero. Sinta o esvaziar da angústia, o esvaziar do medo. Sinta os seus ombros leves. Sinta a calmaria do Senhor. Você estava se afogando, mas a mão de Deus está te levantando. Sinta Cristo te levantar agora. Você está caminhando com Ele sobre as águas. Cristo está caminhando com você, que os seus olhos devem estar voltados a Ele. Sinta o amor de Deus entrar no seu coração. Sinta o seu peito queimar pelo amor do Senhor. Sinta a graça dEle entrar no seu coração nessa noite. Sinta a presença entrar em ti. A graça entrar em ti. Sinta o queimar e sinta o fluir do Senhor nesta noite. Entenda que a partir de hoje é uma nova vida. A partir de hoje é uma nova história. É um novo caminho. Cristo está te dando uma nova chance. A partir de hoje tudo se faz novo. Tudo será mudado e tudo está transformado. Sinta a graça do Senhor na sua vida. Sinta a presença do Senhor na sua vida. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Entenda que quando o diabo ele vem para te atormentar, é porque ele não quer destruir só você, ele quer destruir toda a sua geração. Entenda que quando você permanece no Senhor,
Você não está salvando só a sua vida, você está salvando a sua geração. Quando você permanece em Deus, toda uma descendência será abençoada por Cristo. Toda uma descendência estará sendo abençoada pelo Senhor. E quando você está firme, os seus filhos permanecerão firmes. A sua casa permanecerá firme. O seu celeiro permanecerá farto. Porque você está firme no Senhor. Quanto mais perto nós estamos da vitória, mais difícil ficam as coisas. Quanto mais perto nós estamos da graça, mais difícil fica a caminhada. Oh, aleluia. Depois da tempestade vem o arco-íris. Depois da tempestade o sol nasce. E a graça do Senhor resplandece. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia.